Se você é fora Bolsonaro, primeiramente eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente faz oposição a esses fascistas todos os dias. E na descrição tem o nosso segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Inscreva-se lá no canal Thiago dos Reis. Aliás, Thiago dos Reis sou eu, se você não sabe, prazer. Agora vamos falar sobre a PEC dos precatórios. Por quê? Passou a PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados, passou com mais de 320 votos. E aí, foi para o Senado a PEC dos precatórios. Só que o próprio Jair Bolsonaro tinha admitido na semana passada que a PEC teria vários problemas para passar no Senado. E realmente esses problemas já começaram. Primeiro, o Senado tem 81 senadores da República, e para a PEC passar precisa de 49 votos. Ou seja, 49 senadores votaram sim, a PEC passa. Ah, esse senador se absteve, ou seja, não votou? Não interessa. A abstenção é o mesmo do que um voto não. Ou seja, se por acaso nenhum senador for votar, ótimo. Mas o importante é não ter 49 votos sim. E hoje o governo tem apenas 38 votos sim. Eles têm na ponta da caneta, eles estão fazendo a contabilidade, eles têm 38 votos sim. Esses votos sim são dos senadores do Partido Republicanos, do Partido Patriotas, tem senadores do PL, alguns do PSD e alguns do MDB. São os partidos que estão dando votos, que mais estão dando votos para a PEC dos precatórios. E aí, acionou o alerta vermelha no governo Bolsonaro. Por quê? Porque durante as negociações, e eu vou falar, essas negociações começaram desde a terça-feira retrasada, quando a PEC dos precatórios passou em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Já começaram a negociar com os senadores. Por quê? Porque quando a PEC passou no primeiro turno, e eu vou repetir, graças aos votos do PDT, do Ciro Gomes, que estava sabendo, e aí depois fingiu surpresa e mentiu nas redes sociais para todo o Brasil, que foi surpreendido com os votos, mas ele já sabia desde antes. Pois bem, desde que a PEC passou no primeiro turno, e veja, se não passasse no primeiro turno, a PEC seria enterrada, já era. Tanto é que já estavam brigando no governo Bolsonaro sobre qual seria o plano B. Tá, passou no primeiro turno, ficaram muito animados, conseguiram convencer mais de 20 deputados do Centrão que não tinham votado sim na primeira, porque eles tinham abstenção, ou seja, não tinham nem ido votar na primeira vez no primeiro turno. Eles votaram no segundo turno, mesmo com menos votos do PDT. O PDT deu 5 votos, apenas 5 votos. Imagina se o PT desse 1 voto, o escândalo que seria. O PDT deu 5 e ninguém fala nada. Pois bem, mas a PEC foi aprovada. E aí, já tinham negociações com os senadores, e o governo Bolsonaro estava muito otimista, pensando, vai passar fácil no Senado, a gente vai conseguir aí uns 55, 57 votos, e vai passar com uma boa margem. Porém, foi aprovada no segundo turno, e as negociações travaram. Por algum motivo, travaram as negociações entre os senadores e o governo Bolsonaro. E aí, essa semana, muita gente não sabe, mas o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele está em Lisboa. Ele está em Lisboa junto com o Gilmar Mendes, o Rodrigo Pacheco, a Flávia Arruda, ministra do Bolsonaro, tem alguns outros deputados do Centrão que estão lá em Lisboa também, e tá o André Esteves, lembra o André Esteves, presidente do Banco BTG Pactual, vazou um áudio dele, fez até vídeo sobre isso, eu falo sempre sobre ele. Pois bem, ele também está lá. Eles estão todos para um evento da faculdade do Gilmar Mendes. Para quem não sabe, o Gilmar Mendes tem uma faculdade, que a faculdade é um Instituto de Direito Político e Econômico, é uma faculdade lá do Gilmar Mendes, ok. Pois bem, a faculdade do Gilmar Mendes está tendo um evento lá em Lisboa e foi todo esse pessoal lá prestigiar o evento do Gilmar Mendes, o Rodrigo Pacheco vai discursar, o André Esteves também vai, o Arthur Lira, vocês estão todos lá juntos, Gilmar Mendes, Pacheco, Lira, para quem não sabe, o Gilmar Mendes é o mais político do STF, o Gilmar Mendes deveria ser senador ou deputado, porque pensa num cara político. Pois bem, estão lá em Portugal, e o que aconteceu? A negociação, que já estava travando, aí travou de vez. Travou de vez, porque o presidente do Senado não está negociando diretamente, está em Portugal, e o Arthur Lira não está negociando também, porque ele está em Portugal. Eles negociam do WhatsApp, do celular, mas não estão pessoalmente. Porque algumas coisas, eu vou te falar sobre Brasília, sobre a política de Brasília. Há coisas que não se fala por telefone. Há coisas que se fala só pessoalmente. Por exemplo, a reunião do Arthur Lira com a bancada do PDT antes do primeiro turno foi feita pessoalmente. Você não sabe exatamente do que trataram ali, porque não tem uma prova, exatamente por isso que não fala por telefone, que tem coisas que não se quer deixar rastros. Mesmo que você faça uma ligação e tudo mais, você nunca sabe se o outro lado tá gravando, se tem alguém escutando, se tem o Carluxo, o Carlos Bolsonaro com aquele Pegasus que vê as conversas de todo mundo, enfim.
Não se sabe. Então algumas coisas são feitas pessoalmente. Como não estão lá os principais articuladores, para quem não sabe, a Flávia Arruda, ministra, ela é do PL, que é o partido do Valdemar da Costa Neto, que é o novo partido do Bolsonaro. A Flávia Arruda, ela é ministra da Secretaria de Governo, que é uma secretaria que tem verba, ela pode liberar emendas para deputados e senadores. O Arthur Lira é o principal articulador, ele tem esse estilo tratoraço. Tratoraço, não tô nem fazendo, não tô nem fazendo analogia com o Bolsolão, que o Estadão chegou a chamar de tratoraço, porque envolvia a compra de tratores superfaturados. Não, o Arthur Lira, ele passa o trator, ele não quer saber, ele não tem escrúpulos na hora de simplesmente dizer, ó, eu vou te pagar tanto, é 15 milhões para cada um, é não sei como, eu vou pagar assim, assado, olha, o Arthur Lira falou isso para deputados, os deputados falaram isso na mídia. O Arthur Lira disse que não ia pagar emendas que ele acertou em votações passadas para quem não votasse na PEC dos precatórios. Quer dizer, ele desfaz um acordo passado, porque ele tem tanta certeza de que ele tem maioria, de que se ele desfaz o acordo com 5, 6, 10 deputados, não vai acontecer nada com ele. E olha que descumprir acordo é uma coisa inaceitável em Brasília, mas o Arthur Lira, ele passa o trator, ele não quer saber. O Rodrigo Pacheco não é assim, ele é o presidente do Senado. Ele é muito mais, ele tem um estilo mineiro dele, ele é mais calmo, mais blasé, parece que não tá nem aí pra nada. Você vê o Rodrigo Pacheco falar, 3 minutos de fala do Rodrigo Pacheco, é difícil não dormir. Aliás, te recomendo, se um dia você tiver insônia, alguma coisa assim, põe ali o discurso do Rodrigo Pacheco. 3 minutinhos, você tá dormindo igual um neném. Aí, o que acontece? O Rodrigo Pacheco, ainda mais estando em Portugal, não conseguiu, a articulação travou. Os deputados bolsonaristas ligaram para o Arthur Lira em Portugal e falaram, volta Arthur Lira, tá ruim a coisa, não vai passar essa PEC no Senado se você não voltar urgentemente. O Arthur Lira não pode voltar porque de Portugal o plano dele é ir no final da semana para Dubai. O Bolsonaro vai para Dubai, vão vários políticos bolsonaristas vão para Dubai, eles vão, na verdade, comemorar a aprovação da PEC dos precatórios e torrar muito dinheiro público. Então esse é o objetivo do Arthur Lira, ir para Dubai. Porém, ele já foi acionado e no Senado está tendo um problema que foi inesperado pelo governo. Por quê? Quando passa um projeto de lei ou uma PEC, o que acontece? Vamos supor que uma PEC começa a tramitar na Câmara dos Deputados. Passou na Câmara, foi para o Senado. Se o Senado não fizer nenhuma modificação e aprovar, é aprovado e vai para a sanção do presidente da República. Se o Senado fizer uma modificação, por menor que seja, colocou uma vírgula ou tirou uma vírgula, a gente sabe que às vezes uma vírgula muda tudo. Pois bem, se tirou uma vírgula, sabe o que acontece? É aprovado, volta para a Câmara. E o Arthur Lira bateu desespero nele e no Bolsonaro. Por quê? Porque se volta para a Câmara, eles não vão ter dinheiro para o Auxílio Brasil. Eles não vão ter dinheiro para nada. Eles já não têm dinheiro para o Bolsolão, porque o STF barrou e eles estão agora pensando em como fazer um projeto de lei para driblar a decisão do STF. E tá difícil, viu? Tá muito difícil porque eles estão com medo de fazer um projeto de lei e o STF barrar de novo. Porque eles falam, vai ter mais transparência, mas não vai. O objetivo deles é fazer um projeto de lei para que seja bem pouco transparente mesmo, mas esteja na lei e o STF não possa barrar. E tá difícil, eu vou falar, tá muito difícil. Se a PEC dos precatórios volta do Senado para a Câmara, tem uma chance de não ser mais aprovada na Câmara, porque muitos deputados vão dar para trás. Mas vão dar para trás assim e vão falar, opa, peraí. Tanto é que na votação a PEC foi aprovada com 323 votos. O Arthur Lira, ele ficou irritado com alguns deputados do Centrão, porque ele esperava 335 votos, sem os votos do PDT. Ele não estava contando com esses 5 votos do PDT, e mesmo sem esses 5 votos do PDT, ele estava esperando 335 votos. Quer dizer, pelo menos 12 deputados do Centrão traíram. Por que traíram? Porque o STF naquele mesmo dia suspendeu o Bolsolão. E aí, vão dar calote no meu pagamento, eu vou trair. Mesmo com a promessa do Arthur Lira de fazer um projeto de lei. Agora que eles viram que terão mais dificuldades de pagar os votos que eles compraram do que imaginavam, o que está acontecendo? No Senado, a PEC está travada e os senadores que são oposição, mas também são governistas, vamos falar o PSD, Partido do Kassab, PSD, Partido Social Democrata, é o partido do Omar Aziz, do Otto Alencar, é um partido que tem 12 senadores. O PSD está propondo uma mudança, e isso desesperou o Bolsonaro completamente. Por quê? Eles querem propor uma mudança em que a PEC dos precatórios não vai liberar 90 bilhões, vai liberar 65, 70 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem, em vez de 90.
O problema para o Bolsonaro e para Arthur Lira não são esses 20 bilhões a menos, não, porque eles vão roubar muitos bilhões de qualquer maneira. O problema é o seguinte, se é qualquer mudança, se mudasse de 90 para 89,5, o que acontece? Se for aprovada no Senado, que tá difícil, ela volta para a Câmara. Muitos deputados já deram para trás. E o Arthur Lira, sabe quando um jogador de futebol faz um gol, um baita de um golaço, e você fala, esse cara nunca mais vai fazer um gol assim na vida dele? Pois bem, é isso. O Arthur Lira sabe que vai ser muito difícil ele fazer esse golaço de novo, golaço para eles, né, para a população, uma desgraça que eles estão fazendo, uma desgraça fiscal. Ele sabe que vai ser muito difícil ele fazer de novo o que ele fez nas últimas semanas. Ele vai ter que liberar muito mais coisa do que liberou antes. Quer dizer, os deputados terão, principalmente os do Centrão, esses indecisos, terão poder de barganha maior. Isso depois ele já ter gasto muitos cartuchos no primeiro turno, muitos cartuchos no segundo turno e muitos cartuchos na aprovação do Senado, que ainda nem sabemos se será aprovado. Então a situação tá ruim para eles, ótimo para nós da oposição. Eu vou mostrar aqui o vídeo do nosso carro de som, que a gente é a verdadeira oposição. Deixam a própria sorte. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro com um grito na garganta: é fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Em Porto Alegre. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Tá aí.